Salve, salve nação, saudações rubro-negras, Santos 1, Flamengo 0. O que foi isso, hein? Que frustração, hein, esse resultado. O Flamengo não merecia a derrota não, cara. O Flamengo chutou mais a gol, o goleiro deles foi um dos melhores em campo, junto com o Neymar, que fez um belo gol. O Flamengo teve mais passes, mais posse, criou mais, finalizou mais e perdemos o jogo. O futebol é impressionante, é coisa de louco, né, cara? Coisa de louco, né? O resultado justo para este jogo talvez seria um empate ou a vitória do Flamengo, mas no futebol não existe esse negócio de justiça, né? Vence quem faz o gol e ponto final. Depois, no final do jogo, eu vou trazer aqui os números do jogo para vocês. Flamengo amassou, mas perdeu o jogo. Não fez o gol, não adianta nada, né? Galera, temos aqui um corte da imprensa, canal ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Deixa o like, se inscreva, seja bem-vindo. E ative o sininho e vamos ver aí as análises do jogo, né? De preparação física, junto com o departamento médico do Santos, junto com o staff dele, para que nessa virada de chave, nessa virada de semestre, ele tivesse a condição de atuar mais tempo e com mais condição física. Eu acho que ainda não é o prime do que ele pode dar fisicamente, eu acho que é um processo isso, mas ele demonstrou, como disse muito bem o André, essa questão de... É um jogador importante para colocar os companheiros à frente ali, numa condição de jogo. Ele é importante mais próximo da área também, porque ele tem uma condição de finalização que muitas vezes falta. O ataque do Santos hoje conta com um menino que é o Washington, que não consegue segurar a bola, ele não consegue ser tão competitivo contra as zagas adversárias, principalmente com zagas que encostam um pouco mais, né, para fazer pressão. E esse foi o primeiro grande lance do jogo. Logo no primeiro minuto, né? Então, assim, foi um Santos que, dentro da limitação técnica que tem e de um trabalho que ainda é embrionário, de um trabalho do Kleber Xavier, que para ele também é novo, como treinador, com a sua comissão, a estratégia de você, com a bola, você vai para um 4-3-3, basicamente, você avança o Guilherme, avança o Barreal. A estratégia do Santos foi a seguinte: vamos jogar por uma bola, no contra-ataque. Se der, deu, se não der, não deu. E, infelizmente, para eles... deu, né? Infelizmente para nós, eles fizeram um gol. E felizmente para eles. Você tem o Washington um pouco mais avançado, o Neymar vindo por trás ali e os volantes subindo, principalmente o Zé Rafael para ajudar, com os laterais também acompanhando. Souza fez uma partida espetacular, o menino da Vila ganhou a posição pelo lado esquerdo, tanto é que o Escobar está jogando pelo lado direito. E aí você tem sem a bola o Barreal fechando pelo lado direito e o Guilherme fechando pelo lado esquerdo para fazer um 4-4-2. Duas linhas tentando dificultar um pouco as ações do Flamengo, congestionando bastante ali. O Flamengo teve mais posse, né, Teve mais Natália? posse, teve mais de 700 passes trocados. Santos, basicamente, no primeiro tempo teve 26% de posse de bola. No segundo tempo também, o Brazão mais uma vez aparece para ser decisivo, né? Faz grandes defesas no jogo. Pra mim, o Brazão aí foi o segundo melhor em campo, cara. O cara pegou 5 bolas que... inacreditável, né, cara? É João Paulo, é Brazão. Todo mundo joga bem contra o Flamengo, velho. Esses goleiros viram o Neuer. Santos, dentro da proposta do que tinha para oferecer e do que tem para oferecer, conseguiu um resultado gigantesco, né? Avança um pouquinho, abre 2 pontos, contando com a rodada que está acontecendo. Na cara do Arrascaeta, espetacular, né? E o Brazão fechando, desviando nele, uma bola que certamente iria para o gol. Então, o Santos, que ainda tem algo a evoluir, tem alguns pontos ali em que o Kleber Xavier vai ter que entender a dinâmica de jogo, mas é importante para o Santos a sequência de vitória, para bem antes da Copa do Mundo, e consegue uma vitória espetacular diante de um candidato ao título do Campeonato Brasileiro e tem um jogo a menos ainda. O lance anterior, acho que ilustra aquilo que o André falava, né? Como o Neymar tenta dialogar com alguém futebolisticamente, né, André? Ele arma a jogada, mas não muitas vezes ele não faz recebe. O óbvio, porque tem um lance no primeiro tempo que sobe o Guilherme sozinho pelo lado esquerdo e tá fechando o Washington pela direita. Ele dá na direita. O Washington dá o tapa e a bola é desviada e vai para escanteio. Foi um dos poucos contra-ataques que o Santos teve e realmente a melhor opção naquele momento era do lado esquerdo, e o Neymar é um excelente passador. O Neymar é excelente em tudo que ele faz dentro do campo. Nessa decisão ele errou. Ele tocou do lado direito, a finalização foi perigosa, quase que o Santos faz um gol nessa jogada. Mas não foi o que aconteceu. Eu acho que a chance seria maior se ele desse a bola do lado esquerdo para o Guilherme. Agora, é uma coisa meio paradoxal. Você vê o jogo e você percebe o Neymar fazendo esse papel de camisa 10 mesmo, de um cara que recebe a bola
de quem inicia os movimentos ofensivos e dá as coordenadas para o resto do time, tendo o jogo todo à sua frente, ou seja, um pouco mais longe do gol, e você fala, mas o lugar dele é mais para frente, porque daí ele é mais perigoso. Só que, eu estou me repetindo em relação ao que eu falei, assim, depende da dinâmica. E o Santos, talvez, só tenha conseguido competir, embora não tivesse a quantidade de posse que eu acho que deveria ter para competir melhor ainda, mas você não pode ter tudo. O Flamengo teve mais posse, claramente mais. Mas talvez o Santos só tenha tido condição de competir até o final porque o Neymar exerceu essa função e preocupou o Flamengo e iniciou jogadas com inteligência e deixou a defesa do Flamengo sempre meio em estado de alerta. Se ele ficasse lá na frente esperando a bola chegar, talvez o adversário se sentisse mais confortável para jogar, para atacar, para marcar e o jogo tomasse um outro rumo. Então, eu penso o que a comissão técnica do Santos se entende que é a melhor maneira de utilizar o Neymar. A minha impressão e a minha opinião é que a maneira de hoje, desde que o time tenha condição de também entender que em determinadas situações é fundamental ter um pouco mais de controle no ataque para que o Neymar possa se oferecer na área. Talvez... Desculpa, Bruno, mas talvez a gente fala da dinâmica, porque talvez um jogo que o Santos precisa propor o tempo inteiro, aí você tem o Zé Rafael que faz a primeira construção, que ajuda, com o Neymar ali um pouco mais próximo dos atacantes, é outra situação de jogo. Verdade. No momento em que você precisa pensar rápido para acelerar seu jogo no contra-ataque, não há no Santos um passador com a qualidade técnica e a capacidade de visão de jogo que o Neymar tem. Mas isso... Quase que no Brasil, com essa capacidade, são poucos, né? Tudo bem, tem, por exemplo, do outro lado tinha o Arrascaeta, que tem essa capacidade também, né? E a gente tem que lembrar que um primeiro tempo fraco, né? Não tão bom, assim, da dinâmica de jogo do Flamengo, né? O Flamengo me parecia um pouco desligado do jogo na dividida de bola, não sei se o Santos entrou um pouco mais enérgico... Mas é isso, assim, a depender do adversário, o Kleber Xavier ele vai ter que entender qual vai ser essa dinâmica de jogo para o Neymar. Claro. Mas contra o Botafogo, ele estava muito mais próximo da área, quase como um segundo atacante. Sem a bola, ele tem que ficar na posição que ele estava, na primeira linha ali, junto com o David Washington, para tentar fazer uma pressão inicial. Mas com a bola, aí você vai depender muito de como o adversário vai se comportar defensivamente, como é que você vai precisar fazer esse jogo acontecer ofensivamente. E aí você vai idealizando, né? Mas tecnicamente a gente viu do que ele é capaz de fazer. Cara, um cara igual o Neymar, um craque de bola, você não pode deixar o cara ter duas chances. Na primeira o Rossi pegou. Já na segunda, ele fez o gol, cara. Ele saiu driblando o Léo Pereira dentro da área, né? Driblou também o Varela e fez o gol. O cara é muito bom de bola, é muito acima da média, né? Mesmo estando sem ritmo de jogo, voltando de lesão... O Neymar é diferenciado, cara. Isso daí a gente tem que ser sincero. O cara é genial. Então, aí tem esse pacote Neymar, se ele vale por noites como a de hoje. Porque as noites ou tardes anteriores foram, assim, tardes brilhantes num Campeonato Paulista contra os adversários do interior de São Paulo, né? A única vitória do Santos no Campeonato Brasileiro até o jogo contra o Fortaleza havia sido contra o Atlético Mineiro com ele em campo, que é o jogo com ele, é verdade. Novo. É verdade. Sai. Mas assim, o jogo... Vinha tendo uma certa dificuldade contra o Flamengo. E o grande jogo, para mim, da história desses últimos 10 anos do Campeonato Brasileiro foi o 4-5, né? Que inclusive estava Neymar, Ronaldinho Gaúcho. Aquele jogo espetacular em que se via muito o prime do Neymar. Óbvio que anos se passaram, 10 até anos. Outros jogos de maior importância aconteceram também. É que ali foi um jogo com duas grandes estrelas, valeu o gol Puskás, né, para o Neymar naquela partida também, né? Mas como o André falava, na primeira... Desculpa, e é muito evidente que aquele momento, e assim, quem não viu aquela noite perdeu um tremendo jogo de futebol aqui no Brasil, mas muito do que aconteceu em termos de magia individual aconteceu porque o Ronaldinho queria brilhar no jogo em que o Neymar fosse o adversário dele e vice-versa. Então, os times jogaram muito mais naquela noite do que vinham fazendo, e o Ronaldinho principalmente, e o Neymar, que vivia, né, um período absolutamente espetacular, fez o que ele fazia quase sempre. Para o Neymar não foi muito diferente. Vamos lá para Vila Belmiro? A Lili Nascimento está por lá, hein? Que pé quente, hein, Natália? Você não vai falar nada? Melhor não.
Não? Não, melhor Você aí. deveria falar. Tratando de Lili Nascimento, eu prefiro esperar acabar. Esperar, o jogo já acabou. O Santos já venceu com um golaço do Neymar, com o retorno da Lili. Ela quer mais o quê, hein, Lili? Gente, beijo pra vocês. Ó, Nath, confia, hein? O jogo já acabou. Ney Day, né? Então, Neymar define o jogo de hoje. Essa partida é importante. Aliás, já são 15 jogos, 5 gols, 4 assistências. Primeiro gol de bola rolando, né? Já teve gol olímpico, gol de falta, gol de pênalti. Então, em uma noite em que o Santos precisou suportar e soube suportar a pressão do Flamengo, o Neymar foi muito decisivo. Eu estou aqui na sala de coletiva, daqui a pouquinho o técnico Kleber Xavier chega para conversar com a imprensa, falar sobre essa partida muito importante, sobre essa participação também no Neymar. Antes da bola rolar, ele chegou a falar que o Neymar suportaria os 90 minutos e, de fato, né, o gol sai no finalzinho do jogo. Então, o Neymar, o tempo todo em campo, consegue ser decisivo e faz um gol ao estilo Neymar. A gente está aguardando toda a expectativa aqui para a chegada do treinador, que eu posso dizer para vocês é que foi uma grande festa, né? Vamos lá, galera, números do jogo. Eu interrompi o vídeo porque começou a entrevista coletiva do Kleber Xavier do Santos, tá? Ó, números do jogo, posse de bola, 26 Santos, 74 Flamengo. Tivemos também grandes chances, 3-1, né? Total de chutes, o Flamengo chuta bastante, mas, cara, na moral, chuta bastante, mas pouco efetivo, né? O Flamengo chutou 10 vezes. 10 vezes, o Santos 8 vezes. O goleiro fez 5 defesas. O goleiro do Santos, 5 defesas. E o goleiro do Flamengo, 2 defesas. Escanteios, 3-8, né? O Flamengo teve 8. Faltas, 16-15. Passes, olha isso, cara. 244 passes a 707 passes do Flamengo. A posse de bola é de 74%, né, que eu já falei. Desarmes 20-15, o Flamengo desarmou menos, tá? Faltas 15-16, né? Cartões amarelos 2-3. E é isso, cara. O Flamengo foi pouco efetivo, cara. Poxa vida, que decepção hoje, hein? Caramba, bicho. Tudo que o Flamengo fez deu errado. Muita tabelinha, cara. É bonito ver as tabelinhas, só que é legal quando sai gol. Quando não sai gol, a tabelinha não vale de nada, né? O Flamengo tem um jogo bonito, joga bonito, tem essas tabelinhas ali na frente com Luiz Araújo, Gonzalo Plata, com Arrascaeta e também o Bruno Henrique, mas, tem que pôr a bola pra dentro, pelo amor de Deus, cara. O tanto que o Flamengo criou na frente da área, tem que chutar mais no gol, né? Ficamos devendo, deixamos a desejar. Deixa eu ver se tem nota aqui dos jogadores. Vamos lá, saiu aqui as atuações. Vamos ver quem foi pior, quem foi melhor. Atuações do Flamengo. Léo Pereira, Varela e Arrascaeta são os piores em derrota. Dê suas notas. Lembrando que esse ranking aqui é do site GE e as notas são do GE e também do público, tá? O Rossi teve uma nota do público de 6.4, Wesley 4.2, Léo Ortiz 4.0. Léo Ortiz saiu com um problema no... Como que é o nome? Glúteo, né? Léo Pereira muito mal, né? Muito mal, 3.0. Danilo 4.9. Varela 3.6. Alan 5.8. Olha só, o Alan, cara, desses caras aqui que eu falei, ó, foi o melhor até aqui, hein? Ele e o Rossi, né? De La Cruz entrou mal demais, sem ritmo de jogo. Nossa, péssimo. 3.7. Jorginho 5.4, Arrascaeta 2.9, Juninho 1.9 entrou no final do jogo, Luiz Araújo 3.5, Everton Cebolinha 2.1, Plata 2.9, Bruno Henrique 3.7, Wallace Ian entrou bem, né? Fez um drible monstro, muito bonito, cara, muito bonito. Se aquela jogada resultasse em gol, seria um golaço, né? Felipe Luiz 1.8, tá aí as notas. Cara, no futebol o mais importante é o resultado, né? Não adianta ter mais posse de bola, finalizar mais, ter mais passes e não vencer o jogo. Não adianta nada, cara. Por isso que eu prefiro quando ganha finalizando menos.
Porque daí pelo menos você ganha os pontos, né? É isso, galera. Fazer o quê, né? Não dá pra vencer todas, mas poderia ter sido melhor, né? O Flamengo tinha condições de vencer o jogo e não venceu por incompetência dos nossos atacantes. Saudações, valeu, fui!